embora. Olha, esse currículo aqui... Só mandei resumido para você, que aí você usa o que você quisesse. Que naquela hora eu estava numa reunião, eu não tinha tempo de te escrever. Sim. Aí eu só copiei e encaminhei. Gente, ela mandou resumido. Olá, Telespec, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Expor. E hoje eu tô aqui com a convidada de peso, Monique. Vou começar a falar o currículo da mulher para vocês. Ela é delegada titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher. Ela é formada em Direito pela UFRJ. Maravilhosa. Pós-graduada em Direito Processual Penal e em Direito Constitucional, tá certo? Certinho. Atualmente, ela está cursando graduação em Tecnologia da Informação e pós-graduação em Direito Digital. Muito legal. Obrigada. Muito legal. Seja bem-vinda. Que legal que você está aqui. Seja muito bem-vinda. A gente está, como eu estava explicando para você, a gente está começando esse novo formato agora. Para você que está chegando aí, de repente, é o seu primeiro episódio. Geralmente, a própria mulher vem aqui relatar a história dela com o ex e como que foi essas relações. E esse espaço é para elas. Mas o que acontece? A gente está tendo muita dificuldade em trazer as convidadas porque elas têm medo, ou elas estão sob ameaça, ou elas têm dificuldade em se expor mesmo. Então, é ainda um tabu falar. Então, a gente pensou, o que a gente vai fazer? Porque estava chegando ao ponto de não ter mesmo episódio. Então, vamos abrir mais esse leque de possibilidades e vamos trazer mulheres que podem falar, né? Sim. Então, eu acho que você tem muito essa vivência e esse conhecimento também. Então, eu espero que hoje, no nosso papo, você possa, assim, relatar a sua vivência no seu trabalho e instruir também, né? Contando as suas histórias. Espero poder contribuir. E eu imagino que, de fato, seja difícil trazer a mulher vítima aqui, porque ela tem uma resistência de se identificar como vítima, se assumir como vítima e procurar a delegacia. Imagina falar num canal de comunicação, né? Expor aquela vivência dela. Realmente é bem complicado, mas eu espero que, com alguns esclarecimentos, com o seu trabalho, você consiga incentivar algumas mulheres a falar. Porque quando você fala, o seu exemplo acaba arrastando outras mulheres, né? Você inspira outras pessoas. Isso é um movimento, né? Se inicia um movimento. E eu sempre falo muito isso. Gente, é importante que vocês falem. Sim. Mesmo. Sabe? A gente até abriu o formato anônimo agora, para que elas possam falar. A gente vai fazer de uma forma aqui, para que elas possam continuar falando. E a gente pegar uma na mãozinha da outra e ir mesmo. Que é difícil. Você falou, é difícil até para procurar a própria delegacia, né? Como é que essas mulheres chegam, assim, para esse primeiro amparo, acolhimento ali? Sim. Antes até de responder essa sua pergunta, eu queria pegar um gancho no que você falou. O porquê que é importante esse formato que você está propondo agora? Quando eu falo de violência contra a mulher, existem vários tipos de violência, né? A violência física, a moral, a sexual, a patrimonial e a psicológica. A psicológica ela acaba ficando num cantinho muito escondidinho, que as pessoas não exploram. E ela, na minha opinião, é responsável pelas piores lesões que uma mulher pode sofrer. Por quê? Uma violência física, ela cicatriza. Você consegue passar um medicamento. Uma violência psicológica que te causa dano emocional, ainda mais se você entende aquilo ali como algo normal, do dia a dia de um relacionamento, você não dá atenção àquele problema, a sociedade não dá atenção a esse problema. Você nem sabe, às vezes, que aquilo é um crime e passa por cima, vai acumulando um somatório de microviolências que vão causando dano emocional muito grave nessa mulher. Então, se você escuta uma mulher falando, o relato dela, falando, passei por isso, essa experiência de manipulação, essa experiência de humilhações, isso é violência psicológica, você fala, opa, eu também passo por isso. E aí, por isso que eu falo que muitas das mulheres nem sabem, às vezes, que são vítimas, porque a sociedade acha que só é violência quando tem uma lesão, quando está apanhando, né, ou quando é estuprada. Mas existem outros tipos de lesão que são ignoradas. Então, é importante ouvir a experiência do outro para você se identificar e buscar ajuda. Sim. E respondendo a sua segunda pergunta, né? Como que a mulher nos procura? Nem toda mulher que sofre violência procura a delegacia. Por diversas razões, né? Umas por resistência, porque estão passando aquele ciclo da violência, ainda acreditam que podem recuperar o parceiro, que podem resolver a situação de outra maneira, ou então por questão religiosa, questão cultural, por vergonha, por dependência financeira, dependência emocional. Ela, apesar de saber que a vítima, ela acha que pode aguentar. Ela se cala, né? Por isso que os protocolos falam não se cale, não aguente silêncio, porque culturalmente a mulher passa por todas as coisas em silêncio. E a proposta é exatamente essa, rompa o silêncio.
E aí, quando a situação chega na lesão corporal, ou então repetidas ameaças, essa mulher vai nos procurar. Geralmente é assim que acontece. Já nas últimas, então. Exato. E eu costumo falar que a mulher não tem que esperar a situação chegar grave, porque nós temos um número muito grande de feminicídio hoje no Brasil. Que é quando o homicídio, quando a morte se dá em razão do simples fato da mulher ser mulher, né? A motivação daquele crime é um machismo, um repúdio à situação da situação da mulher, da questão do gênero. Só que ninguém mata do dia para a noite. Tipo, te olhei e vou te matar. Todo crime tem uma progressão ali em regra, né? Então, todo feminicídio um dia foi uma ameaça. E o número de ameaças, o número de injúrias, de lesão corporal é muito alto no Brasil. Nós estamos falando há quanto tempo, mais ou menos? Só para você ter ideia. Gente, eu sou péssima de tempo, mais 10 minutos? Então, vamos lá. Em 10 minutos, quem está em casa faz as contas. Hoje, no Brasil, de acordo com os dados mais atuais do Fórum Nacional de Segurança Pública, a cada 1,7 segundos, uma mulher é vítima de violência. Então, a cada 1 minuto, dá mais ou menos 35 mulheres. Precisando agora o tipo de violência. A cada 8 minutos, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Nossa. Então, pelo menos, enquanto a gente fala aqui, uma mulher foi estuprada e pelo menos 35 vezes 8 sofreram outros tipos de agressão. E a cada 6 horas, se falarmos por 6 horas, uma mulher morre. Então, imagina que ao nosso redor o resultado de todos esses números. E eu acrescento outra coisa, não querendo trazer drama para a nossa conversa, vamos tentar deixar mais leve, mas para as pessoas entenderem o porquê que é importante falar desses assuntos, né? Por que é importante tirar o tabu do assunto da violência contra a mulher. Os números são alarmantes, mas eu ouso dizer que, na realidade, é muito maior do que isso. Uhum. Porque lembra que nós começamos falando que nem toda mulher procura delegacia? As estatísticas são feitas com base nos resultados que chegam até a polícia, chegam até o Estado, pelo hospital, núcleos de assistência social, e aquelas que não procuram ninguém. Porque viram a avó sofrendo aquele tipo de situação e acham que é normal de um relacionamento. Ah, não, ele me trata assim, mas pelo menos nunca me bateu. Então tem um monte de violência ali que não está sendo noticiada. Então, quem se assustou com o número, tenha certeza, é bem pior do que isso, com certeza. Então, precisamos sim, Amanda, falar sobre esse assunto. É muito alarmante. São números, assim, bem complicados. Eu vi que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Exato. E o Brasil é bom de ganhar algumas estatísticas, né? Porque ele é o 5º país que mais mata mulher no mundo e o 1º país que mais mata mulher trans. Ou o país que mais mata mulher trans. Então, ser mulher no Brasil hoje é uma situação de risco, ser mulher trans é pior ainda. Então, é um assunto que traz uma dupla vulnerabilidade, né? Nós temos que jogar todos os holofotes para esse assunto. Sim. E aí você falando, né? Sempre a violência psicológica fica ali de ladinho e ela vai lá no extremo, que seria a violência física ao extremo. E realmente a saúde mental, assim, as pessoas hoje, até falando como psicanalista mesmo, assim, elas não ligam, elas não entendem como um crime a violência psicológica. E é muito difícil a gente colocar isso assim na cabeça dela, a ideia ali, até entre amigas mesmo. Eu vejo, mas falou isso, mas tudo bem. Sim. É uma violência, é um crime, mas elas não se sentem assim nesse lugar de vítima. Sim. Como você falou no começo, é difícil se colocar nesse lugar de vítima e de procurar. Eu acho que elas procuram quando realmente está ali, ela temendo pela vida já, né? Sim. É difícil ser mulher e falar sobre a questão do gênero, defendendo a situação da mulher, porque parece que é um feminismo exagerado, que a mulher está sempre no mimimi, que tudo é machismo, tudo é patriarcado. Não é, mas assim, olha, para pensar. Cólica dói pra caramba, né? E nós vamos trabalhar com aquela cólica, geralmente, em regra, não há nenhuma flexibilização sobre a questão. Tem mulher que passa mal, bem sério, com cólica. Eu, quando era mais nova, passava muito mal, né, naqueles dias, né? O parto é dolorido. E quantas vezes você já ouviu relato de enfermeiras mulheres, né, reproduzindo a questão também do gênero, de se doesse tanto, vocês não teriam tantos filhos. Onde você vai entender onde eu quero chegar. Nós reproduzimos valores, até através de marketing, publicidade, no nosso dia a dia, com piadinhas. Quantas vezes você não tomou uma fechada no trânsito, ou viu alguém dando uma fechada e fala assim, aposto que é mulher dirigindo.
Então, são valores que nós vamos reproduzindo. E de onde é que vem tudo isso, né? Aguenta calado, isso é normal, pelo menos ele não te bate, ou então te convidou para sair, ele paga. Nossa, ele não pagou, e ele que me convidou. São sutilezas que nós vamos observando, que vem de onde, Amanda? Eu vinha conversando hoje com um amigo, né? E chegamos nesse ponto. E aí tem uma antropóloga chamada Gerda Lerner, e ela tem um livro chamado A Criação do Patriarcado, que fala sobre a origem da dominação masculina. E ela fez um estudo por mais de 10 anos, foi um estudo bem concentrado, em que ela pegou várias questões, analisou a questão religiosa, a questão biológica, cultural, e ela concluiu o seguinte, que essa dominação masculina, essa questão da mulher ser submissa, ser desvalorizada na sociedade, vista como um homem imperfeito, né, um ser menos perfeito do que o homem, vem de mais de 2.600 anos, vem lá de trás, você consegue achar traços lá na origem histórica. E segundo ela, segundo os estudos, isso foi uma criação da sociedade. Porque nós fomos reproduzindo padrões de cultura, assim como a questão do racismo, com as piadinhas e tudo. E se você criou, você consegue descriar, né? Você consegue romper com isso. Então, por isso que é importante observar onde do nosso comportamento nós continuamos reproduzindo, ainda que sutilmente, essa violência de gênero. E é importante colocar assim o nome violência, porque se você não encara isso como violência, como algo agressivo, que ainda que pequeno, somado a outras condutas pequenas, pode inferiorizar a mulher e fazer ela estar exatamente onde está hoje, nós nunca vamos chegar à questão da igualdade onde nós queremos chegar, né? E o que a violência tem a ver com isso? A violência, segundo até essa mesma antropóloga, ela surge quando o homem se sente superior à mulher e o ápice dessa dominação é a própria violência. Uhum. Tem um filme, agora eu não vou lembrar, né? Não sei se era um filme ou um seriado que eu vi, acho que é As Flores Raras de... Eu sou péssima com o nome, mas depois eu te passo e você, se puder... Na Netflix? Eu acho que era do Netflix, da Apple TV, não sei. Vou te passar o nome depois direitinho. Ele fala sobre a questão da violência, mas ele aborda a questão do acolhimento, né? Sim. Uma mulher que foi vítima de violência, quando ela atinge uma certa idade, ela monta um sítio onde ela acolhe mulheres vítimas que não têm para onde ir. E aí tem uma cena que me chamou bastante atenção, em que o marido de uma das mulheres, que vai depois a ser acolhida nesse lugar, por ciúmes, começa a bater nela, no descontrole da violência, e ele, no meio da agressão, ele fala assim, vê o que você está me fazendo fazer, olha por que você me causa, você gosta de me ver perdendo o controle, aí ela vai, desculpa, e ela está apanhando, ela pede desculpas, porque a questão da manipulação ali também, né, ele se entende como descontrolado em razão do comportamento dela e a mulher acredita nisso. Imagina o que é você viver um relacionamento durante muito tempo e o cara falando, ó, isso é culpa sua, você não vale para nada. Você acredita. Você absorve aquilo, né? Um elogio na rua, quando você está andando, uma pessoa sem tão ofensivo fala, nossa, você está bonita hoje, ainda mais quando é alguém que você conhece, nossa, eu gostei desse corte, ficou bonito. Da mesma forma, coisas negativas, né? Tá gordinha, o que aconteceu? Aí você vê, na semana seguinte, a mulher já tá se cobrindo um pouquinho. O relacionamento abusivo tem esse poder também, de destruir completamente a mulher, o psicológico dessa mulher. Então, por mais incrível que pareça ser, ela vai pedir desculpas pela lesão que ela está sofrendo, vai ter uma resistência de sair desse relacionamento. Ninguém entende o que faz uma mulher permanecer. Você, de repente, como psicanalista, tem muito mais condições de responder a esse tipo de pergunta do que eu, mas eu acho que você concorda que não existe a mesma resposta para todas as vítimas, né? Cada um tem o seu porquê. Isso, é que cada indivíduo é um indivíduo, né? Exatamente. E aquela falta ali é muito dela, né? É um universo ali. É o universo dela. Então, realmente, a gente ficar procurando entender e querer justificar ou a partir do nosso umbigo de por que ela fica ali, talvez ela goste. É muito complicado, é muito delicado, né? A gente não pode fazer essas acusações. E rola disso, né? Sim. Rola disso. Eu geralmente falo que se eu pudesse dar um recado, eu tenho um microfone e 1 minuto para falar para as pessoas sobre a questão da violência contra a mulher, a violência de gênero, né? O que eu falaria? Deixar bem claro que o assunto é muito mais complexo do que todo mundo imagina e, na dúvida, não julgar. Porque existe a questão do ciclo da violência, que a mulher está submetida a ele,
Quem nunca teve uma amiga que veio contar, eu vou conta um monte de absurdo, aí você fala assim, se separa, porque a solução que nós damos é sempre a separação, né? Se separa e tal. Aí passa um tempo, essa mulher reata o relacionamento, a gente fala, ué, então não estava tão ruim assim. Aí julga essa mulher. Sim. Ou então ela termina um relacionamento abusivo, cai em outro igualmente abusivo. Ela gosta disso, tá vendo? Arrumou outro igualzinho. É a perpetuação do ciclo da violência, porque enquanto essa mulher não se percebeu como vítima, ela vai reproduzindo os mesmos padrões de comportamento até ela conseguir lidar com aquilo, né? Sim. Então é o tal do dedo podre que nós falamos, É o dedo podre, isso mesmo. O dedo podre é um ciclo da violência que não foi rompido ainda. Então essa mulher precisa de apoio não só da polícia, né? Precisa principalmente porque a polícia vai receber a notícia, vai apurar os fatos e vai tentar responsabilizar o agressor. Mas quem cuida da mulher mesmo é a psicologia, a assistência social, é a saúde, a educação. Sim, o amparo, né? Exatamente. Exatamente, que vai fazer com que ela se entenda como vítima, não se sinta culpada, vá buscar o apoio emocional, financeiro, todo o apoio que ela precisa para não voltar com esse relacionamento. E assim, a gente vê hoje, Monique, muita informação, assim, em relação a isso, principalmente na internet. Ou na TV também, assistindo, a gente consegue ver na TV aberta, mais informação tá aí. Tá chegando, né? As coisas estão avançando. Mas, porém, contudo, todavia, parece que os números não estão caindo. Como que tá essa situação? Vem piorando? O número alto tem duas formas de você ler, né? Há quem diga que a questão da violência está ficando mais grave, e tem outra leitura que nós podemos fazer um pouco mais otimista, que está havendo mais política pública no sentido de informar a mulher. Aqui em São Paulo hoje nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher online, então a mulher pode fazer a denúncia dela, reportar um crime através do seu próprio celular sem sair de casa, então isso faz com que os números aumentem. Então, os números de boletim de ocorrência estão aumentando porque a mulher está denunciando mais ou é porque está havendo mais crime? Eu consigo ver que tem os dois cenários acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro é muito importante, né? Sim. Esse aumento da denúncia é o que nós queremos. As mulheres abrindo a boca e indo lá buscar ajuda. E, do outro lado, nós, desde a pandemia, continuamos vendo que não está desacelerando. Achavam que os números aumentaram pela pandemia, que as pessoas estavam confinadas e que depois iria voltar, mas isso não aconteceu. Então, mas eu não me sinto habilitada para justificar exatamente por quê, porque foge da seara da segurança pública, né? Sim. É porque, apesar de tudo, ali os homens estão também vendo essas informações. No metrô hoje tem campanha. Sim. Mas parece que, nossa, é uma sensação de enxugar gelo, principalmente para mim aqui, que escuto tantas histórias, né? É muito complicado. É história surreal. É tão difícil até de ouvir. E eu vou aproveitar até esse gancho para perguntar para você, assim, quais foram os casos. A gente precisa falar para trazer esse choque mesmo, para a gente conseguir deixar a situação palpável. Porque quando a gente fala assim, olha, não tá legal, tenta ver isso aí, tá rolando ali uma violência, uma manipulação suave, e a gente fala, olha, sai antes que fique pior. A pessoa não dá importância. Não dá, né? Então, quando a gente traz os casos extremos assim, eu gosto de trazer esse insight, sabe? Do processo que é e o que pode acontecer se você insistir. Claro. Antes, né, só continuando na sua primeira pergunta, você mencionou as câmeras, né? Eu falo bastante disso em casa, às vezes, assim. A sociedade está mais violenta ou hoje nós temos mais acesso à informação pela internet? E hoje está tudo gravado, tem câmera em tudo quanto é lugar. Então, é muito mais fácil você identificar a existência de um crime, comprovar a existência de um crime. E hoje, se eu sei de uma coisa, isso se torna muito público, porque coloca na internet, caiu na rede, né? É pixel. Então, assim... É pixel. Então, tem muito disso. Não sei se a sociedade hoje está, de fato, mais violenta ou se está tudo muito mais exposto. E sobre os casos, eu trabalho hoje na maior delegacia em termos de volume de atendimento, né, da América Latina. Então, eu costumo dizer que ali é um rol muito amplo de estatística, a gente vê de tudo. Nós trabalhamos acolhendo não só mulher, mas criança e adolescente. E o que eu consigo ver muitas das vezes é que
Não raro, as mulheres só tomam a iniciativa de sair desses relacionamentos abusivos. Elas tentam sair várias vezes e voltam, né? Mas elas só saem de fato quando atingem os filhos, né? Teve uma situação bem dramática que me mostra até da importância de você, de fato, informar a polícia o que está acontecendo, acreditar no trabalho da polícia. Dar essa chance, você vai ver que você tem um estudo muito importante. Uma mulher, vou tentar lembrar dos dados, né, direitinho. Esse caso me chocou bastante. Ela estava num relacionamento com um indivíduo, ela tinha, acho que 35 anos, e ela já tinha 2 filhos de relacionamentos anteriores, uma filha, inclusive, de 18 anos. E aí ela se envolveu com esse indivíduo, depois de 1 ano e pouco de relacionamento, várias tentativas de terminar, ela decidiu terminar de vez e ele falou, olha, se você não voltar para mim, eu vou me vingar nos seus filhos. Eles tinham um filho em comum de 1 aninho, né? E aí ela, com medo, voltou para ele. Só que assim, antes dela voltar para ele, ela pediu medida protetiva. Foi à delegacia, pediu medida protetiva e ele se afastou dela. Só que aí, em razão daquele ciclo da violência que eu falei, né, que é a mulher, apesar da questão da tensão, da violência, ela acredita que ela acredita no arrependimento dele, aí a fase da lua de mel. Então ela foi e deu mais uma chance, até porque o que torna a questão da violência difícil? Porque ela vem de alguém que você gosta. Então você vai dando chances. Todo mundo quer que seu namoro, seu casamento seja bem sucedido. Então você está investindo na relação ali, você só acha que é um parceiro um pouco mais difícil, né? É a teoria da Bela e a Fera. Se a fera investir direitinho, se a Bela investir direitinho, a fera vai virar um príncipe. Fica calma, né? Fica calma, exatamente. É o absurdo da Disney, né? E aí, voltando, ela deu mais uma chance a ele. Ficaram um tempinho, só que ela não informou a polícia. Aí ela voltou a sofrer ameaças dele e viu que ele não tinha mudado, voltou a beber, fazer uso de substância, acho que não lembro qual droga ele usava, voltou a usar drogas e aí ela falou, não, agora eu não quero mesmo e terminou. Um dia, sob o uso de drogas e de álcool, ele foi no trabalho da filha dela, a de 18 anos, né? Ela trabalhava no estabelecimento, uma lanchonete, então ela chegava bem mais cedo, isso era 4 da manhã, só tinha ela lá dentro. Ele sabia do horário, entrou no estabelecimento com uma garrafa, nós temos tudo isso filmado, né? Com uma garrafa de cerveja ele quebrou, entrou lá enquanto ela preparava os salgados para poder vender na lanchonete, cortou a menina todinha, e é um vídeo que dura, salvo engano, quase que 6 minutos, ou 6 minutos e alguma coisa. Durante todo esse tempo, a menina de 18 anos, enteada dele, luta pela própria vida, né? Para que ele não a mate com aquela faca, com aquela garrafa quebrada. E aí o chão do estabelecimento tá ficando todo cheio de sangue. Para a gente, como policial, é difícil ver uma cena dessa, tanto que eu não vou trazer muitos detalhes, porque se para mim é difícil, imagina para quem não lida com isso no dia a dia, né? E a intenção é não transformar isso em algo chocante ao ponto das pessoas não quererem ouvir. Sim. Mas ela lutou pela vida dela, chegou uma hora que ela não aguentou e relaxou. Desse jeito, ele a estuprou. Nossa! E depois que ele a estuprou, ele sai do estabelecimento. Minha equipe tomou conhecimento Aí chegou alguém na lanchonete, viu aquela situação. A equipe tomou conhecimento, nós fomos atrás dele. Ele estava escondido num cemitério, para tornar a situação mais dramática. Nós conseguimos prendê-lo. E aí, quando eu ouvi, eu perguntei se ele tinha se arrependido. Ele disse que o arrependimento dele era não ter encontrado a mãe para fazer a mesma coisa com ela. Bem psicopata. Bem psicopata. Então, assim, hoje a mulher tem vários recursos. O Estado está investindo na questão do enfrentamento à violência doméstica. Então, hoje tem a questão da tornozeleira eletrônica. Esse tipo de situação é facilmente impedida, porque se ele se aproxima da vítima, aqui em São Paulo, nós já conseguimos acionar um alarme, né, um botãozinho. A polícia militar toma ciência disso, vai até lá e tem chance de impedir que casos como esse aconteçam, né? E aí é levado para a delegacia da Polícia Civil e nós tomamos as medidas de prendê-lo, de pedir a prisão preventiva. Ele fica preso para garantir a segurança da mulher. Então, é importante fazer o boletim, é importante pedir medida protetiva e noticiar. Se voltou a sofrer ameaça, acredita na polícia, vai até lá. Você tem medida protetiva. Então, com a medida protetiva, você vai ter instrumentos para se proteger e garantir que você não vai virar estatística. Esses são os passos, então. Primeiro passo, a delegacia, boletim, medida. Isso. E depois ela tem o pós, que seria ali a parte da psicologia, o amparo. Na delegacia, nós não temos hoje, de pronto, esse atendimento psicológico.
tá? Mas nós temos todo o acesso à rede, nós encaminhamos, em caso de urgência, essa mulher. Identificamos Pela Maria da Penha, né? Isso. No próprio histórico do boletim de ocorrência vem dizendo que ela tem direito a ter assessoramento psicológico, jurídico, assistência social, toda a questão que ela tem direito, onde ela procurar. E nós estamos buscando agora fazer alguns convênios para ver se colocamos esse encaminhamento mais certo, né? Importante. É importante porque, na verdade, depois que ela toma coragem de ir, né? E ela vai, ainda tem o pós, que tem mulher que tem que fazer o divórcio, tem toda uma coisa ali, mas ela só avança se ela realmente tapar o buraco, né? Exato. E até porque teve uma situação que eu acho que pode ser a situação de muitas mulheres. Ela tomou coragem, foi até a delegacia, pediu medida protetiva, fez tudo, só que ela não tinha uma independência financeira. Não é suficiente para manter a vida que ela precisava ter, porque tinha filhos, né? A questão da habitação. E aí ela foi para um abrigo, acho que foi para abrigo ou foi para casa de alguma amiga, não sei. Ela saiu do lar conjugal, né? Onde ela morava com o indivíduo, e foi buscar um outro abrigo. Eu não lembro agora se foi um abrigo da prefeitura ou se foi de fato uma amiga. E aí a situação que ela vivenciou, ela não foi tão agradável, ao ponto dela ponderar que era melhor voltar para o marido. Porque assim, foi abrigo mesmo. Ela falou, poxa, se é para aturar certas coisas, eu prefiro aturar o do meu marido, que eu sei contornar, eu sei lidar, já estou acostumada. E voltou. Só que quando voltou para casa, as agressões ficaram mais graves. Por quê? Fortaleceu esse agressor. Se ela voltou, agora é como que a gente diz, vai comer na palma da mão dele, né? Falando de forma bem simples. E foi o que aconteceu. Ela voltou até a delegacia depois, noticiando crimes mais graves. Então, voltar atrás é a certeza de que quase sempre você vai viver um cenário pior. Pior. É que agora, né, ele já avançou mais um pouquinho os limites, né? Sim. Que já não tinha nenhum. Ele começa a desconfiar de tudo quando ela sai. Vai me denunciar, se me denunciar de novo, vai acontecer isso, aquilo. Então, já tem a ameaça para não fazer a denúncia depois da denúncia. Exatamente. E sobre eles? Vocês aprendem alguns e levam para lá na delegacia. Como que são esses homens em geral? Eles têm um perfil? Porque as histórias que elas me contam aqui, parece que é a mesma pessoa. Sim. É impressionante. Parece que todas elas se relacionaram com o mesmo indivíduo. Porque é o mesmo padrão de comportamento. A forma de atuar é igual. Mas um detalhe bem peculiar da violência contra a mulher é que o agressor não tem cara, não tem rosto, né? É tanto que eu costumo dizer assim, sem entrar na questão da religião, tá? Você olha para um pastor, para um padre, para um advogado, um delegado, um juiz, você espera, ele é um exemplo da sociedade, é uma pessoa certinha. Mas eu tenho casos lá envolvendo agressores que são pai de santo, pastor, padre, todos os tipos de profissão. Então, mas quando você vai ouvir as testemunhas, que os advogados sempre levam testemunhas para falar bem do indivíduo, todo mundo fala que ele é um pai exemplar, que ele é uma pessoa agradável, é um gentleman. Todo mundo vê ele como uma pessoa do bem. Só que ninguém sabe quem é ele dentro de casa. Dentro de casa ele trabalha geralmente com o quê? Com a manipulação. Então é isso que você sempre vai encontrar no relato da vítima. E a própria vítima, isso gera uma confusão mental, né? Nossa, mas ele é tão legal, tão bacana, minha mãe adora ele, minha fulana, meus amigos adoram ele. Deve ser o problema. Mas ninguém sabe que é assim, que por trás, inclusive, ele tá assim, vambora que eu não aguento mais os seus amigos, não aguento mais a sua mãe. Tá fazendo aquela questão psicológica na cabeça dela, né? Aquela socialização é manipulação também, né? Para que ele seja o bonzão. Exatamente. Então não tem um perfil, é muito variado. Você vê indivíduos ali, homens de todos os tipos e de todos os comportamentos. Sim. Quando eles chegam lá, geralmente eles tentam responsabilizar a vítima, né? Tem muito disso de, mas ela fez isso. Inclusive, eu tô com um caso na delegacia que nem é recente, mas que nos acompanha há muito tempo, que a menina fez um BO contra o rapaz por perseguição, o stalking. Ele mandava iFood, mas assim, sem pagar. Então, chegava lá de madrugada, todo quanto é horário, entregas para ela, aí ela tinha que acordar para dizer, não pedi. Aí tem entregador que ficava chateado e falava, não, mas vai ter que pagar agora. E ela não conseguia dormir, ia trabalhar no dia seguinte, mandava no trabalho também. Ela foi demitida de empregos por causa disso.
E aí, quando nós fomos prendê-lo, ele pegou e tentou desacreditar a versão dela, mostrando aqui, mas ela é safada. Inclusive, recentemente, o STF decidiu que essas questões da vítima não podem ser consideradas, né? Nós não podemos explorar essa questão do passado sexual dela. Que não tem nada a ver, né? Ele tentou desacreditar a figura dela pra gente, justificando ele, fiz isso, mas olha quem é ela. E aí ele foi preso, aí o judiciário soltou, foi preso de novo, soltou, e ele continua perseguindo ela lá, do mesmo esquema, e hoje mesmo ele mandou mensagem falando, vocês podem me prender, mas vocês têm que saber quem é ela é assim, assim, assado. Como se fosse justificável. Justificável, E tem umas questões bem interessantes que não dizem respeito a necessariamente essa relação conjugal, que pode acontecer fora do cenário, mas que eu acho importante falar aqui também, que estão ligadas à questão da violência sexual, né? Uma delas é a questão aí sim, de respeito a casamento, que não é porque você namora ou é casada com alguém que tem a obrigação, o dever, o débito sexual de fazer, o débito conjugal de fazer sexo com a pessoa. Não tá afim, não faz. Aí tem aquela questão de gênero que sempre vem, a mulher tá sempre com dor de cabeça, tá indisposta, né? Tem direito de estar, não é obrigada. E se for forçada a fazer, é estupro sim, apesar de ser o marido, apesar de ser o namorado, apesar de qualquer coisa. E uma questão que eu até coloquei na minha página recentemente no Instagram, e que foi bacana ver que as pessoas não tinham conhecimento desse fato, que é o ato sexual, apesar de ter sido consentido, se no meio do ato sexual, sem o consentimento da mulher, o indivíduo retirou a camisinha... É violência. É violação sexual mediante fraude. Porque a mulher tem o direito de entender de decidir como ela vai fazer aquele sexo. Ela quer se precaver, quer se prevenir de doenças, de gravidez... Sim. É consensual a atitude, né? E olha a violência aí também. Se é o homem fazendo isso, tá querendo dar o golpe da barriga, né? Mas o homem dá golpe da barriga. Também. Nesse caso, se essa é uma mulher que tem dinheiro, ou se ele quer transmitir doenças de forma consciente para ela, intencional. E tem mulheres que, recentemente nós recebemos na delegacia uma mulher que trabalhava com a questão do sexo, o que não a diminui em nada. Sim. E para ela era muito importante que ele usasse camisinha, porque ela não conhece o histórico desse homem, entendeu? A questão dela era essa, que ela não pode engravidar, ela não quer engravidar. Sim. E aí ele se aproveitou de uma posição, é um detalhe muito importante. Tem até sites, um amigo me mostrou esses dias, tem mulheres que dão dicas, não caiu nessa. E vinha falando exatamente disso, e essa mulher caiu justamente por não ter se tocado que quando a mulher muda de posição, ficando sem contato visual com o parceiro, ele vai tirar o preservativo e ela não vai ver. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ela só percebeu que foi tirado o preservativo quando ele ejaculou dentro dela. Nesse caso, nós fizemos o BO e ela conseguiu, porque ele pagou com Pix. Então, tem CPF, tem tudo, foi identificado, ele vai ser chamado. E responsabilizado. A pena pode chegar até 6 anos. E assim, apesar desse fluxo intenso de casos e de demanda, deve chegar bastante coisa todos os dias. A gente consegue hoje dar conta dessa demanda? Consegue. Aqui em São Paulo, eu falo pela minha delegacia, não sei como estão nas outras, né? Nós temos um fluxo de trabalho bem legal. Polícia Militar, nós temos a GCM que faz um trabalho incrível, o Guardiões de Maria da Penha, a Polícia Civil que tem as delegacias especializadas 24 horas. E nós temos recursos humanos, né? Trabalhando ali o tempo todo para fazer com que o inquérito não fique muito tempo na delegacia. Essa questão da medida protetiva, que o judiciário aprecia em até 48 horas, garante à mulher uma resposta muito rápida. A delegacia online, que foi uma criação maravilhosa, uma política pública maravilhosa, que faz com que a mulher em situação de risco, que não consegue sair de casa, ou que não tem condições de se deslocar até uma delegacia especializada, ela vai conseguir o mesmo atendimento. Então, eu acho que tudo está sendo feito para que essa mulher tenha instrumentos para sair dessa situação de violência. O pessoal fala muito desse espaço aí, tempo das 48 horas para o pedido. O que você acha sobre isso? Você acha... O que a mulher pode fazer nesse tempo para ficar segura? Porque, assim, eu já vi casos, né, da mulher pedir a medida e, nesse tempo, ela ficar desprotegida e acontecer coisas. Tem várias questões aí, né? Cada caso... O cachorro tá abalando aqui. Se vocês estiverem ouvindo aí, é o cachorro. Ele tá querendo se manifestar sobre a questão da violência.
Cada caso é um caso, né? Quando a situação da violência é grave, nós sempre orientamos essa mulher a sair de casa, a ficar longe da situação de risco, né? Oferecemos abrigo para ela. Antes da medida sair. Isso, ela vai à delegacia e aí ela fala, eu quero medida protetiva, que não sai na hora. Então, depende da apreciação do judiciário. E depois, essa mulher vai tomar ciência, vai ser dada ciência também ao indivíduo, que ó, você não pode se aproximar, você tem que sair de casa, vai ser dada ciência a ele das medidas que foram deferidas. E o que a mulher faz nesse período, enquanto a medida protetiva não foi analisada ou não está valendo? Como que ela se protege? Muitas mulheres perguntam isso. Então, na delegacia, ela tem uma orientação de... Ela sai com o telefone 190, 153, né? 190 da Polícia Militar, 153 da GCM, em situação de risco, liga. A orientação que é dada é se abriga, saia da situação de risco, se puder, e em casos mais graves, nós tentamos pedir abrigo para ela não retornar para casa, ela fica no abrigo sigiloso, que ninguém vai ter acesso ao endereço, nem a delegacia tem acesso. Ela é buscada lá na delegacia, levada para um lugar que nós não temos conhecimento, e essa é a medida mais extrema para garantir a segurança dela. A partir dali, qualquer medida para garantir que ela não vá virar estatística, que vai garantir a eficácia da medida protetiva, conta também com a disciplina dela. Ela não pode entrar em contato com ele, tem que ser discreta para não informar onde está. O importante é sair da esfera de vigilância dele, né? E, em casos mais graves, a gente sempre representa pela prisão do indivíduo. Porque se nenhuma medida protetiva é suficiente para garantir a segurança dessa mulher, para garantir a integridade física dela, ele tem que estar preso. Eu recebo muitas mulheres aqui e elas sempre falam dessa questão da medida. Elas não se sentem, elas não acham que vão estar seguras. Por causa desse buraco do tempo, né? Sim. Que ela faz o pedido e esses 48 horas para sair. E porque elas acham que, por exemplo, foi avisado para ele, agora ele vai vir mesmo me matar. O que não tem uma coisa ali que vai segurar ele longe dela. Se ele é uma pessoa que é capaz de matá-la, ela precisa pedir a protetiva. Por quê? Ela nunca fez nada, provavelmente, para paralisá-lo, para intimidá-lo. Então, ele saber que se ele fizer alguma coisa, o Estado, a polícia, o judiciário, vão saber que foi ele que fez, né? Ela já tem uma garantia. Mas isso resolve? Não pode, dependendo da situação, não resolver, porque se o indivíduo está ali querendo matar, vai matar de qualquer jeito, com ou sem a protetiva. Só que tem as estatísticas que dizem que de cada 100 mulheres que morrem, somente 7 tinham protetivas. Então, assim, 93 não tinham. Olha como uma protetiva ela ajuda, porque a maioria das mulheres que morrem não tem medida protetiva. Você não vê muitas mulheres que têm protetiva morrendo, então significa que alguma coisa está ajudando ali. Está tendo um poder de intimidar esse homem de alguma maneira. E hoje, eu acho que está ficando cada vez mais seguro para a mulher, cada vez mais eficaz, porque botou a protetiva e ele continua se aproximando dela. Quando ele for preso, ou quando nós informarmos para o juiz que esse homem não está respeitando a protetiva para ele não está valendo de nada, o juiz vai e faz mais uma tentativa de colocar a tornozeleira. A tornozeleira foi aquilo que eu falei. Se aproximou dela, chega uma viatura na mesma hora. E é levado para a delegacia e vai preso. Então, o Estado está tentando criar medidas cada vez mais eficazes. E aí, se aproximou, vai preso, fica de preventiva, dificilmente esse homem sai da prisão. Vai ficar pelo menos um bom tempo ali. Porque muito se fala disso. Então, eu precisava perguntar para a gente entender. Mas acredito que vocês também estão buscando melhoras nesse sentido. Sim. Essa questão da tornozeleira recente, começou ano passado. Aos poucos vão aumentando os números, né? Porque é um uso progressivo. Né? O Estado está adquirindo mais tornozeleiras, mais equipamentos para monitorar, está aprimorando o sistema e está sendo implementado. Nós já temos bastante reflexo disso no nosso dia a dia. Os homens têm descumprido menos a protetiva. Que bom, que bom. Que bom. Uma notícia boa. Tudo bem? Vamos fazer uma pausinha? Vamos. Essa água tá péssima. Barulho, hein? Muito barulho, Ana Luiz. Te prender? Vai prender você. O Oliver é doido pra ser policial. Quem? O meu, do meio. Ele fala que vai ser policial. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele disse que vai ser policial. Eu nunca pensei em ser policial. Eu caí de paraquedas lá, acredita? Fala
um pouquinho pra gente, como que foi isso? Como que você se tornou delegada, Monique? Então, eu fiz letras, depois fui fazer direito, e eu entrei na faculdade de direito querendo ser juíza, me formei querendo ser defensora pública, mas quando eu peguei o diploma na mão mesmo, eu fui trabalhar com consultoria tributária, fui fazer faculdade de contábeis e esqueci o direito, né? Aí até que um dia eu enjoei dos números, queria ver pessoas, e aí... Nossa! Aí eu falei, preciso da OAB, porque eu esqueci tanto do direito, virei as costas para ele, que nem a OAB eu fiz, né? E aí um amigo falou assim, não, estudando para fazer a OAB, aí relembrei que eu queria fazer defensoria pública, aí fui fazer um cursinho, que a minha intenção era aproveitar o conhecimento para a prova da OAB, e aí ele falou assim, vamos fazer prova para delegado. Eu falei, mas homem, estou estudando há pouco tempo, como é que eu vou fazer uma prova? E eu sou do Rio, a prova seria aqui em São Paulo. Eu falei, não, vamos embora. Eu falei, não vou fazer. E aí deixei passar a inscrição. Ele falou, você fez a inscrição? Eu falei, não. E perdi o prazo. Aí ele falou, reabriram. Quando é pra ser, né? Aí eu falei, tá bom, me inscrevi. Eu falei, vou me inscrever só para ele parar, né? Fabrício, o nome dele, um querido. Aí não paguei. Você acredita que... Aí ele veio falar, pagou? Eu falei, não paguei. Aí ele falou assim, prorrogaram o prazo, até amanhã você pode pagar. Eu falei, não é possível. Eu vou pagar. E o valor era baixinho, né? Porque era proporcional ao salário. Na época o salário era bem fraquinho. Eu falei, eu vou pagar. Mas eu falei, cara, eu não vou largar minha vida no Rio para ir para São Paulo, do zero, fazer uma prova. Tem investimento de hotel, passagem para ir para São Paulo, né? E a preparação também, né? E eu falei, não tem condições, vou ser humilhada. Ninguém gosta de ser humilhada assim, né? Tem gente que gosta de ser testado. Eu tenho que estar minimamente preparada, né? E aí eu paguei, na época era baratinha a inscrição. Só que eu falei, não vou, eu tava quebrada de grana. Aí ele falou assim, faz o seguinte, eu vou de carro para São Paulo, que aí você não precisa pagar passagem, aí você só vê a hospedagem. Eu falei, cara, o cara me ajudando desse jeito, né, vambora. Isso começou em dezembro, né, o negócio das inscrições, e a prova, não lembro agora se era em março, abril, e eu fui fazer a prova. Saí da prova, todo mundo comentando lá. Eu falei, nossa, fui humilhada de verdade, vai ser no Diário Oficial a minha humilhação. E nem aí eu joguei meu gabarito fora, não fui nem conferir. E aí esse amigo que me incentivou, Fabrício virou e falou assim, você viu lá? Você passou. Aí eu falei, tá bom, Nossa, você que me deu tudo. Não, eu falei, vamos lá. E aí, isso era 2014 já. Eu me formei em Direito em 2007. E eu lembrei que durante... Aí eu fui pro Facebook, né, encontrei... Não lembro se era Facebook ou Orkut na época, para ver como tem tempo. Eu encontrei uma amiga que fez graduação comigo de Direito e ela estava no grupo do pessoal que estava aprovado para a segunda fase desse concurso. A Rafaela e a Ana, né? Também, a Ana Scott. Aí elas falaram, não, a gente te ajuda, vamos estudar. Montamos o grupo no WhatsApp. No WhatsApp não, na época era MSN. MSN. E começamos a trocar, elas me cederam material, eu comecei a estudar. Falei, agora vamos embora, né? Que aí a humilhação vai ficar mais grave. Vou estudar, aproveitar essa oportunidade, que na época eu estava advogando. Então, eu falei, a advocacia não estava dando ainda retorno, vamos embora tentar. Paraquedas, até então. Nem sabia o que o direito de um delegado fazia. E aí o Fabrício não passou, né? Mas aí ele passou para investigador. Ficou também comigo ali para a segunda fase do concurso. Aí essas duas, a Rafaela e a Ana, começaram a me ajudar. E eu passei e elas não. Aí eu falei, bom, tem algum propósito nisso daí. Aí eu falei, todo mundo. elas queriam isso daí e não conseguiram. Então, assim, eu que não queria, vamos dar uma atenção, vamos ver o que o destino tem a me proporcionar. E eu passei, no caminho encontrei bons amigos, né? Fiz bons amigos que foram me ajudando. Eu não passei porque eu quis, porque eu insisti, não. Fui arrastada por pessoas mesmo, né? Na questão da fase oral, teve o Guilherme, o Bruno também que me ajudaram, que eu tinha que ficar vindo para São Paulo. No curso de oratória que nós fizemos no Rio, consegui uma bolsa lá com a Rogéria Guida. Então, assim, foi tudo muito calculado e planejado para que eu não desistisse. Aí passei. Aí quando eu entrei, eu falei, bom, tô aqui, vamos ver, né? E me apaixonei pela carreira. Nossa! Na verdade, me apaixonei não só pela carreira, mas pelo que eu posso fazer hoje, estando na Delegacia de Defesa da Mulher, porque no início eu estava num distrito, né, que lidava com a Clínica Geral da Segurança Pública, né? Todos os tipos de crime. Eu gostava muito, mas eu digo que eu me realizei e me identifiquei mais com o meu distintivo depois que eu fui para a Delegacia da Mulher, porque tem muito essa questão do preventivo, do social, e eu descobri que eu gosto muito desse lado, que eu posso trabalhar antes que o crime aconteça. Então essa é a história, eu fui arrastada, eu caí de paraquedas, mas eu, diferentemente do seu filho, né, do Oliver, que diz que quer ser policial, eu dizia que não queria, e eu, quando eu entrei na polícia, inclusive, eu falei, bom, já estou aqui,
vai ser um concurso escada, né? Para que eu vá depois para uma outra carreira. Cheguei até a fazer outras provas, mas não tinha aquela motivação, porque... E hoje eu vejo que é porque eu tinha um propósito aqui dentro. Eu via que eu conseguiria fazer um trabalho bacana e eu acho que hoje eu já comecei a fazer isso, né? Somar no mundo, né? Não sei se eu ainda estou somando como eu poderia, mas eu estou pelo menos tentando, com certeza, né? Tá, sim. Quando chega uma vítima e você consegue dar aquele atendimento mais humanizado, e com preventivo, como eu falei, né? Eu trabalho na região de Santo Amaro, que corresponde a 43% da região da capital. Então, uma região bem ampla, que tem remanescentes quilombolas, aldeias indígenas, ocupações. Tem o extremo sul da Zona Sul, e nós levamos a nossa equipe até lá para fazer vários trabalhos preventivos, levando informação, rodas de conversa. E você vê que, às vezes, através de uma palavra, a mulher fala: nossa, eu estou sendo vítima de violência e nem sabia. Ou então, poxa, eu posso pedir um auxílio aluguel, eu posso pedir um auxílio não sei o quê, eu tenho direito à prioridade. Então você fala assim: valeu a pena eu ter essa informação. Você não consegue botar a capa todos os dias de super-herói, né? Mas um dia seu distintivo vira uma capa e ali uma situação muito simples que para ninguém... eu costumo falar assim, que às vezes fala: não tenho nada para acrescentar a ninguém. A gente sempre acha que não tem nada a acrescentar a ninguém, mas o nosso acúmulo de informações, que para a gente pode não ser nada, para muita gente não é nada, para uma pessoa, às vezes vai fazer diferença. E quando você está falando de violência doméstica, você está falando, de repente, de evitar um feminicídio, né? Uma vida, né? Eu acho que você vai além, na verdade, porque você participa de podcasts, você está ali na rede social, você está falando. Isso é importante também. Da voz, né, Amanda? Muito importante. Eu acho que é um propósito bem parecido com o seu. E é o que nós falávamos, é muito difícil você ser mulher falando de violência contra a mulher, porque parece que é uma causa própria. Só falamos disso porque somos mulheres, né? Não porque sentimos na pele. Isso já seria suficiente para nos legitimar. Mas eu fui vítima já de violência. Eu costumo dizer que todas as mulheres foram vítimas de violência. Eu não estou dizendo que eu fui vítima de estupro, de nada, de lesão corporal, nada disso, mas é o que eu venho falando, são as microviolências através de publicidade, assédio no ambiente de trabalho. Quem não foi? Quem não foi? Então eu falo assim, 10 em cada 10 mulheres foram vítimas. Quem não foi? A estatística tem que ser essa, porque nas piadinhas, quantas coisas você tem que engolir? Eu, antes de ser funcionária pública, eu era seletista, fui advogada, né? E aquela coisa do homem chegar, assim, vai te explicar alguma coisa, encosta no corpo, toca, e você olha assim... É muito simples entender se isso é um assédio ou não. Tira você dali e coloca um homem. Ele teria feito a mesma coisa, de pegar na mãozinha para retirar o papel, aquele elogio que todo homem acha, às vezes, que toda mulher está ali aguardando uma cantadinha, um elogio que, dependendo do ambiente, gera um desconforto. Então, assim... É muito sutil. A nossa autoestima não é tão ruim, assim, ao ponto da gente querer ser elogiada, aquelas cantadas que dizem, né? Que... Então, assim... Péssimo, né? Então... A mulher não é isso, pelo menos não é só isso, né? Existem todos os tipos de mulheres, mas... Então a gente sente na pele, 10 em cada 10 mulheres são vítimas, sim, de algum tipo de violência, que a violência, como eu venho repetindo, não é só a agressão física, não é só o estupro. Então é importante que a gente dê voz, porque o mundo só vai mudar se nós dermos vozes a quem está em silêncio, a quem ainda não se sentiu fortalecido para falar, né? Nós temos que ser ouvidas. Muito interessante isso que você falou. É realmente 10 de 10, nem que seja dessa forma muito sutil. É que é muito sutil a forma como eles fazem, mas é muito claro para nós que é um assédio, que é um abuso, sabe? É difícil. E você falou da causa própria, né? Ai, será que é causa própria? Pam, 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 pam. Você já viu um movimento chamado Red Pill? Sim. Você já viu ali o movimento masculinista que está crescendo e tal. E eu já vi muitas falas deles, né, em relação a isso também, que as mulheres procuram a delegacia para se vitimizar, eles dizem que as mulheres podem se bater, podem se machucar, que se elas utilizam como é, meu Deus, do negócio que a gente estava falando agora, da medida. Sim, da medida protetiva. Para causa própria, enfim, para tirar algum benefício do que o Estado está trazendo hoje de que seria segurança para uma vítima real. E eles alegam que isso acontece, que não é uma minoria não, mas que as mulheres agora estão fazendo esse movimento. Sim. Você já viu isso aí? Já. O que acontece, né?
Existe mulher que faz isso? Existe, mas o número é muito ínfimo. E por que é importante falar isso? Sempre que você faz um movimento de mudança para conseguir benefício para alguém, quando você fala de cota racial, tem alguém que se apropria disso e faz um mau uso? Tem. Quando você fala de benefício do governo, Bolsa Família, tal, seja lá qual nome que estiver tendo atualmente, tem gente que não precisa e recebe? Tem. Mas aí você vai julgar quem precisa e está usando aquilo ali devidamente? Sempre que você fale um benefício útil, vai ter gente que não precisa, que está se valendo disso e acaba tirando crédito, desacreditando aquelas mulheres que precisam. Mas nós não podemos dar voz a esse movimento porque eles se baseiam justamente nessa ínfima minoria que faz mau uso. Tá? Mas não tiro crédito de todas aquelas mulheres que estão passando. A Lei Maria da Penha existe, é a terceira melhor lei do mundo em termos de violência de gênero, em termos de defesa de direitos humanos, e não é à toa. É baseado no estudo. A sociedade precisa dessa lei, é uma lei maravilhosa, nós só precisamos divulgar mais, porque muitas mulheres não saem de casa porque não sabem os benefícios que têm, os direitos que têm. Então, o nosso trabalho é esse. Por isso que eu vou ao podcast, por isso que eu faço. Eu sou super tímida, mas criei uma página no Instagram, porque eu falei, não dá para ficar sentada aqui, porque às vezes eu vejo a mulher chegando lá, não, mas aí eu não posso sair de casa porque a casa é dele. Não, a casa é de vocês, e na situação de violência, ele que saia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar aluguel para ele. Você não precisa pagar aluguel para ele. Você é a vítima. Então, assim, tem um monte de benefícios. Eu falei, olha, meu trabalho não é só ficar sentado aqui, não. Tem que levar informação. E aí, por isso que eu gosto muito de roda de conversa, porque a informação chega. Eu sou péssima para ditados populares. Tem um que diz rezar missa para vigário. É que depende da região. Essa eu nunca vi lá no Nordeste, não. Eu vou ficar pregando para vigário. É isso? Sei lá, não sei. Eu não vou ficar pregando para quem já conhece a Bíblia, né? Sim. Eu não vou ficar falando de lei para quem já conhece. Eu preciso levar informação para quem não chega. Tanto que na minha página eu direciono tudo numa linguagem bem simples, porque eu quero que chegue não só para advogado, para quem trabalha com o assunto, mas para aquela vítima, para aquela mulher que fala assim: caramba, que legal, ela está falando de uma forma leve, sutil e. Opa, sou vítima, vou buscar ajuda. Nossa, eu consigo esse benefício para me empoderar, para sair de casa. Eu não sabia, então agora eu vou. Então, o objetivo é esse. Sim, é o que eu te falei, você tem feito, assim, contribuído muito para o mundo, né? Porque você tem feito a mais do que lhe é pedido, né? Isso é muito interessante, porque a gente consegue ver que você faz não só pelo seu salário, mas como um propósito mesmo, como uma melhoria, né, para essas pessoas, para essas mulheres. Que bacana, parabéns. Obrigada. Continue nesse movimento e que a gente possa ter mais profissionais assim como você, né, para amparar essas mulheres, porque é muito importante. E assim, falando, né, voltando para essa questão do Red Pill, então, você bate o martelo e pode dizer que é a minoria. Sim. E que isso caiu por terra. Todo esse argumento de, a mulher se bate. Gente, sim. É meio... Não é cômico a gente ter que falar sobre isso, sim? Isso faz parte, inclusive, do que nós estamos falando, sobre o perfil do homem. Eu falava com você antes de nós começarmos aqui, vou até dividir com quem está nos assistindo, que eu publico, às vezes, algumas questões, né? Aí eu publiquei uma situação que falava, um vídeo curtinho de 1 minuto, em que eu falava dessa situação da violência sexual, de retirar o preservativo sem consentimento da parceira, né? E que isso configura crime. E aí uma pessoa que não me seguia, mas que se deu o trabalho de ver o vídeo, foi lá e publicou, é só não dá, né? Então, eles minimizam muito o problema da mulher. Mas a questão da violência está justamente nisso daí, de transformar a mulher, quando ela ganha voz, tenta falar um pouquinho e reclamar e tornar notório a violência, sempre vai ter alguém, às vezes mulheres também, vindo com coro de, isso é mimimi. Então por que foi? Deu porque quis. Tava lá e agora quer que o cara pare. Essas são as palavras. Desculpa até trazer esses palavrões, né? Mas só assim a gente consegue entender que não é mimimi nada. E aí eu fui lá na página do indivíduo, lá do Instagram, e ele tinha lá uma página com vários mil seguidores, porque tem gente que segue, porque tem muitas pessoas que pensam como ele. Tem ganhado força esse movimento. Tem ganhado força. E ele criou uma página totalmente dedicada a desacreditar a Lei Maria da Penha e mostrar que toda mulher
usa a Lei Maria da Penha porque nós somos aproveitadoras, é mais ou menos isso, e usamos a Lei Maria da Penha para fazer alienação parental, né? Assim, no caso, a mulher inventa situações para inverter a questão da guarda. Sim, eu tenho muito medo de repente cair em descrédito. Porque eu tô percebendo que o movimento masculinista está crescendo muito. Assim, tá ficando. Até pelos comentários hoje. Vai numa página de fofoca dessa, abre lá. Qualquer post que seja de uma mulher ou alguma coisa assim. Tá um pouquinho complicado, tá esquisito. Eles estão conseguindo avançar com esse discurso. Está crescendo, sempre vai ter adepto, porque tem pessoa que tem um raciocínio muito limitado. Então, essa pessoa é facilmente atraída por alguém, ainda mais se essa pessoa for uma pessoa preconceituosa, facilmente atraída por esse tipo de discurso, né? Só que por que você vê muito esse tipo de coisa na internet, Amanda? Porque você está atenta a isso. Igual quando você comenta de um carro, você comentou daquele carro, daquela cor de carro, ele vai começar a aparecer várias vezes para você. É a mesma situação. Você trabalha com essa questão, então hoje eu vejo violência doméstica em tudo quanto é lugar. Tanto que eu falo, nossa, esse assunto está em voga. Está em voga? Tá, sim. Mas é meu assunto de trabalho, então eu vejo muito mais. Essa questão da Red Pill te chamou a atenção, então você está muito atento a isso, te assusta, e com toda razão. Só que eu não acho que vai crescer tanto ao ponto de tirar a força do que a Lei Maria da Penha veio propondo. Nós estamos vivendo no mundo, eu vou falar por São Paulo, né? São Paulo tem um movimento, na questão da prefeitura, nós temos uma das maiores redes de serviços do Brasil. Nós somos pioneiros em um monte de coisa. Tem a questão do Guardião de Maria da Penha, nós temos a questão da Casa da Mulher Brasileira, a DDM Online. Então, assim, há um investimento muito grande para fazer força contra esse movimento. Precisa de mais força? Todo somatório de força é útil, sabe? Mas, assim, contra o argumento, a força dessas pessoas na internet, tem a polícia agindo, tem os políticos batendo em cima, e hoje, se eles publicam na internet, eles estão dando tiro no pé também, né? Porque a polícia está se modernizando no nível que consegue identificar quem é que fez isso. Inclusive, é importante trazer também a questão que a ameaça, o xingamento, tudo isso acontece não só entre quatro paredes, acontece online também. Levem essa informação, tirem print, salvem todos os dados e levem para a polícia. A questão de divulgação de nudes, tem que tomar muito cuidado. Os golpes do estelionato amoroso, né, do soldado americano, da pessoa que você conhece no Tinder e que fala, estou indo aí te buscar, mas estou presa aqui agora, preciso de uma ajuda para bagagem, alguma coisa na alfândega. Estejam atentos, porque eles não são tão criativos. O primeiro foi criativo, depois só reproduz. Então, assim, fiquem atentos aos golpes que estão surgindo para não cair neles, né? Porque nós acreditamos em relacionamentos, acreditamos nas pessoas e por isso ainda caímos em algumas situações. E chama muita atenção porque quando a mulher é vítima desse tipo de situação, Amanda, ela fica com mais vergonha ainda de ir à delegacia, porque ela acha que foi tola de cair nisso. Então ela tem vergonha de contar. Mas de quem é o problema? Seu que deu credibilidade a alguém ou da pessoa que te enganou? Quem tem que ter vergonha é ele, não é você. Então denuncia, tá? Até para impedir que ele faça novas vítimas. Sim, que outras pessoas também caem. Sim, sim. Assim, eu queria que você trouxesse pra gente coisas que, de repente, a gente, como você falou, você tá vendo muito Red Pill aí porque tá chegando muito pra você. O algoritmo te coloca na bolha, né? Não, mas o movimento está, de fato, crescendo. Mas por isso que nós estamos aqui falando também para poder fazer força. Sim. Né? Eu acho que é isso. Eles estão falando, a gente está falando. Mas, assim, de fato, muita gente vive numa bolha ali, até com que acessa dentro das próprias redes sociais e não tem a informação mesmo, até precisar descobrir lá quando precisa. Conta pra gente coisas, benefícios que a gente tem, que a gente não sabe. Vou contar, mas antes eu vou te falar o que me assusta mais do que é o Red Pill. Por quê? É o machismo benevolente. É aquele que está disfarçado e você não vê. É o homem que vira e fala assim, mas eu não sou machista, inclusive eu acho que as mulheres são muito melhores que os homens, são mais inteligentes, por isso que eu apoio, eu ajudo. Tá disfarçado ali. Assim, no final, o que ele está dizendo é, eu sou tão legal que eu deixo a mulher ter um espaço, eu concedo um espaço, como se coubesse... eu acho que o homem vem refletir nessa questão bíblica de que o Deus criou o homem e criou Adão, né? E da costela de Adão criou a mulher. Então ele acha assim, que a mulher eternamente está devendo esse favor. Eu te criei.
né? Tem até gente que vai no estudo de antropologia para falar sobre a origem do machismo, diz que a origem está aí, que Deus legitimou a questão do machismo porque o homem é tão superior à mulher, porque na Bíblia vem dizendo que Deus fez do homem a sua imagem e semelhança. A mulher é a imagem e semelhança de Adão e não de Deus. Então nós somos seres inferiores, né? Seres incompletos. Há vários filósofos que dizem isso, inclusive, né? Que a mulher é um ser incompleto comparado ao homem. Tá? Que depende muito da visão de cada um. Porque, veja bem, vamos lá que a gente saiu da costela, tudo bem, vamos lá. Mas se o homem e a mulher são parceiros, deveriam estar conectados ali pela alma. Sim, mas... E o mesmo propósito, eu não me incomodaria em nada. Também. Mas sabe o que acontece? Vou tentar ver se eu consigo aqui. Quando você era menina, provavelmente você teve a sua mãe falando assim, toda menina, eu acredito que tenha tido essa lição em algum momento. Não deixa ninguém tocar aqui na pepeca, não deixa não sei o quê, não senta no colo, não beija estranho. Não... Total. Essa é a preocupação da mãe com a filha mulher. A mulher cresce aprendendo a se proteger e a se defender. Tá? O homem é ensinado de que maneira? Ele pode tudo, né? Mostra o pintinho, balança, pega todo mundo, beija, faz isso aqui. O homem é criado já para ser um predador. Não estou dizendo que o homem cresce e vira um predador. E é bem claro deixar que nós não temos problema com o homem. Porque isso que nós estamos falando do machismo, tem mulher às vezes muito mais machista do que o homem. Então, o nosso inimigo não é o homem, é o machismo. Tá? O que não vem de todos os homens. Nem todo homem é machista, nem todo homem é um agressor. Então, estamos falando de forma... Mas sempre... E aí, o que acontece? Nós criamos agressores e criamos vítimas. E de onde vem isso? Vem cultural, vem lá atrás. O homem ele só está seguindo ali aquele perfil de gênero, que foi aquele papel de gênero que foi imposto a ele. A mulher foi criada para ser vista pela sociedade como mimizento, o homem tem alguns papéis que ele tem que exercer, que senão ele é visto como menos homem. Então, ele, inconscientemente, ele reproduz que a mulher é o que ele permite que ela seja. Tem aquela noção de propriedade ainda, vem lá de trás, em que a mulher ela tinha questão do dote, a mulher era dada para procriar, a mulher só servia para isso, a mulher varia menos pela questão da caça, enfim, a mulher para de trabalhar porque vai engravidar, então a mulher é um ser inferior de fato. E até hoje é isso. Então eu escuto em relatos de amigos meus super inteligentes, super legais, mas eles de vez em quando soltam, não, mas eu não sou machista, inclusive eu acho bacana, deixo minha mulher trabalhar sem nenhum problema, pago tudo para ela, o dinheiro dela é só para ela gastar. Você está dizendo implicitamente que a mulher só precisa trabalhar para bancar a sua beleza, sua vaidade, sua futilidade. E tem situações em que às vezes a mulher banca a casa, mas ainda assim ela chega na delegacia com um discurso de se sentir muito inferior. Teve uma situação que me chamou muita atenção na época da pandemia, uma mulher que nunca tinha tido problema de violência com seu parceiro, uma psicóloga com pós-doc. Espantem, né? Para você ver que assim, a violência não tem CEP, não tem CPF também, ela atinge qualquer pessoa, nem classe social. Ela chegou lá e falou, não, porque eu fui ler o relato, né? Nós temos uma fichinha de pré-atendimento, ela dizendo as palavras que ele falava para ela, que ela não valia nada, que ninguém ia querer, que se ele largasse ela, ninguém ia aceitar, que ela estava largada, que ela era burra, que ela se sentia inferiorizada. Fui ver a profissão dela. Psicóloga com pós-doc, dava aula em universidades. Eu falei, nossa. Aí ele já quebra aquele tabu de que as pessoas acham de que só a pessoa de classe inferior, sem estudo, sofre violência. Mentira. E aí fui olhar ele. Ele era um taxista, que à época estava desempregado por causa da pandemia, que ficou sem emprego, né? E ele era bancado. Toda a situação familiar era bancada por ela. E ainda assim, ela acreditava que ela era inferior a ele. Então você vê que também a questão da dependência financeira não é o principal assunto. A psicológica é muito maior. Sim. É um buraco, é um vazio. É um vazio. Então isso me chama muito mais atenção. É super importante, gente. Eu vou ter que puxar pro meu lado, né? Vamos fazer chamar de terapia mesmo, porque... Vamos ver se eu consigo acompanhar. É assim, é fundamental. O quê? Pra gente não se colocar em situações violentas, não só com os homens. A terapia, o autoconhecimento, o autocuidado. Não só nos relacionamentos afetivos, mas no trabalho também, com os filhos, gente. Autoestima, né? Tudo. Uma mulher que vem vivendo um relacionamento abusivo,
seja com a mãe, com o chefe, com um parceiro, com um filho, com qualquer situação, a autoestima dela fica tão abalada que ela não tem forças para reagir. Então, o trabalho da psicologia, da terapia, é justamente restabelecer, recuperar, devolver a autoestima dessa mulher, para aí então ela buscar ajuda. Inclusive, eu tenho dito para algumas pessoas que me procuram, as pessoas podem até interpretar mal, mas quando alguém me falar, o que eu faço? Dependendo da situação, a primeira orientação que eu dou nem é procure logo uma delegacia, porque pode ser que isso, naquela situação, não resolva, porque aquilo que eu falei do ciclo da violência, ela vai procurar a delegacia, não está preparada para isso, porque ela ainda se sente culpada, responsabilizada, está com a autoestima baixa, acha que precisa do parceiro, acha que não é nada sem ele, está cheio de medo do que ele vai fazer. Então, essa mulher precisa primeiro se fortalecer para tomar a coragem, criar a rede de apoio dela, para ela sair desse ciclo e sair de uma vez por todas. E sair bem, porque se ela sai insegura e volta atrás, igual em filmes de terror, não olha para trás e não volta, porque sempre dá ruim, né? Então é o que eu falo. Vocês vão ficar secando gelo lá na realidade, né? Se ela realmente chega e não está pronta para bancar aquela situação de repente estar de frente para o espelho, que sou eu e eu agora. Busca, se você tem acesso, Amanda, tem vários serviços online em que a mulher consegue ter um canal de ajuda que ela liga para ter um acompanhamento com o psicólogo, ou numa situação de emergência em que ela está em pânico, está em depressão, está numa situação de extrema ansiedade, aflição, ela consegue uma ajuda ali com psicólogos, né, terapeutas, e dependendo da situação, ela tem até um acompanhamento. Se você tiver como divulgar esses canais, eu acho que seria muito importante. Porque para a vítima, a situação do amparo psicológico é muito importante, porque ela vai se separar dele, mas quem recupera essa lesão que ficou, essa lesão que eu digo, né? Uhum. Então, para ela voltar a se sentir bonita. Em caso de estupro, se couber falar aqui, tudo bem falar de estupro aqui? Não tem problema. A gente só não pode falar de suicídio. Tudo bem, não, suicídio nem é muito o nosso caso lá, mas assim, estupro, sabe o que acontece muito? Não sei se você vê no seu trabalho, a mulher começa a contar, e tem até uma esquete do grupo Nise, acho que é do grupo Nise, eu vou ver, de teatro, que mostra bem isso, que assim, qual é a abordagem geralmente? Tá, o que aconteceu, senhora? Lá, foi abusada, tá, mas onde você estava? Tá. E aí você pediu para ele parar? Não. Mas você gritou? Não. Aí tem aquele silêncio. O que a mulher está recebendo como resposta no subconsciente dela? Então ele não me abusou, eu deixei acontecer. Porque nem todo estupro acontece com uma arma na cabeça, com uma violência exagerada. Tem aquela coação que está no olhar, é todo um contexto. Só que você, como psicanalista, você consegue responder isso muito melhor do que eu. O nosso corpo, a nossa estrutura biológica é feita para a gente paralisar diante do medo. Né? No caso. Mas a maior parte das reações é paralisar. A mulher não gritou porque ela não podia, ela não pediu ajuda porque ela não conseguia. A mulher fala, eu tentei, mas eu não conseguia. Aí você vê que a mulher desaba e começa a chorar porque ela se sente culpada de não ter reagido. Só que naquele momento ela não podia ter feito diferente. Tá? Ela não é algoz de si. Ela ali era vítima e ela não. E o nosso trabalho é mostrar que ela continua sendo vítima. Só que aonde que a sociedade. O que muitos advogados, indevidamente, muitos homens exploram, né? Ué, mas ela entrou ali porque ela quis, ela não gritou, ela não fez nada. Você ouviu gritar? Ninguém ouviu. Por que ela não saiu? Por que ela continuou? Porque no meio do ato sexual, que é o estupro, ela começa a se sentir culpada por não conseguir reagir, sair dali, porque ela também vê que o cara tá em cima, é muito mais forte, ela não tem o que fazer. E aí, às vezes, minimizar o pânico pode ser, para ela, inconscientemente, a melhor saída, né? E aí ela fica e acaba o ato sexual, ela às vezes continua no ambiente, volta pra festa, ela tá em choque ainda processando o que aconteceu. Então você vê na internet, muitos processos falam, mas ela foi estuprada e voltou pra festa, bebeu, tá rindo ali com as amigas. Essa mulher ainda tá processando, tá se sentindo culpada. E então, o judiciário acaba fazendo isso mesmo. Então é muito importante. Tem até hoje a lei da Mariana Ferrer, né, que fala sobre essa questão do não explorar também de como você vai lidar com a vítima no tribunal, mas antes do tribunal mesmo, é importante a gente ter essa consciência de olhar para a vítima com outro olhar, da própria vítima não se sentir culpada. E elas começam a se sentir inferiorizadas, de achar que não merecem mais outros relacionamentos.
Tem caso de que eu atendendo a mulher, ela passou a noite fora pela situação do estupro violento mesmo. E aí, uma mulher que estava indo para a igreja, esqueceu a Bíblia, voltou para buscar, e nisso voltou sozinha, né? Foi estuprada, violentada de uma forma bem grave, e jogada no matagal, foi parar no hospital, socorrida. E aí o cara levou o celular dela, né? Ela foi também roubada nesse contexto. Nossa. E aí, lá na delegacia, ela pediu para entrar em contato com o marido, para informar. E o marido pegou e falou: então, não te quero mais, porque isso só aconteceu porque você não soube se proteger, mulher minha, não pode ter tido relações com outro homem. E por ela ter passado a noite fora, ele não acreditou nela também. Teve um misto de não acreditar em você, e se isso aconteceu, eu não te quero. Você vale menos como mulher. Mulheres se sentem inferiorizadas quando elas são vítimas de estupro, né? Olha aí, a dupla culpa que a mulher leva. Sim. Ela é Teve um culpada caso de ter sido desse aqui. estuprada, ela vale menos porque ela foi abusada. Porque ela deixou, de alguma forma, foi culpa dela. Pois é, ou pela roupa que usava também, né? Com essa roupa, o que você esperava acontecer? Ela vai procurar no comportamento dela algo que justifique aquilo ter acontecido, né? Afinal de contas, você vê, às vezes, até no relato de alguns homens, né? Que é hormonal, é o instinto deles. Eles não se controlaram porque também ela estava ali com aquela roupinha ou fácil naquele lugar. É um instinto, né? Se o homem abre a boca para falar um negócio desse, você transforma ele num animal irracional. Irracional. Ele não consegue se controlar diante de uma mulher que passa. São por hormônios, sendo que eles adoram falar da gente, né? Que nós estamos com TPM, somos mais sensíveis. Verdade. Ninguém considera os hormônios deles, né? Não. É só os nossos que... Só que o nosso hormônio não está matando ninguém. O deles está, né? Nosso hormônio não estupra nem mata. Aí tem até, às vezes, em palestras, de vez em quando, um homem levanta a mão lá no fundo, falando assim: olha, mas estatisticamente, homens morrem mais do que mulheres. Mulher também mata homem. Mata. Mas sempre estatística. É muito menor. Entramos no Red Pill de novo. Exatamente. E sem contar que, assim, você não vê homens morrendo porque são homens. Por que homem morre? Se você for olhar sem ver a razão, todos os dias morrem mais homens do que mulheres. Mas qual é a causa da morte masculina? O homem vive de uma forma muito mais perigosa que a mulher, dirige embriagado muito mais, se envolve em brigas, gosta muito mais de esporte de aventura, a questão do tráfico, morte violenta. Homem morre muito de infarto, tá? Mulheres morrem de quê? Hoje a maior causa da morte feminina é o feminicídio, é a violência doméstica. Jura? Uhum. A maior causa? Essa eu não sabia. É o câncer da mulher. Tá? Você tem a questão das mortes violentas, tá? Você tem a questão da morte de doenças, você tem o câncer, tem várias outras questões, mas a causa da morte da mulher, hoje, a maior causa é o feminicídio. Não é assalto. A cada 6 horas você tem uma mulher morrendo. Nossa. E eu acho que o número ainda é maior, porque como é uma lei recente, quando tem a notícia, olha, foi encontrado um corpo feminino na rua, uma mulher morreu. De pronto, você não consegue saber, Amanda, o porquê que essa mulher morreu. Então fica difícil você já de cara colocar lá como feminicídio, então só colocam como homicídio. É diferente. Então você diz, uma mulher morre a cada 6 horas. Na verdade, eu acho que é muito mais, porque nem toda morte de mulher é reportada como feminicídio. E isso faz diferença, porque você não consegue direcionar as políticas públicas, né? Mas estamos trabalhando para isso, para aos poucos atualizar direitinho lá, lançar no boletim de ocorrência, ter a Delegacia de Defesa da Mulher, que é uma especializada. Já é importante, porque o caso chega, nós já trabalhamos com isso e já sabemos. Não, peraí. Vai ouvir um vizinho, vai ouvir uma família, vai ver ali um relato anterior que ela já tinha um BO contra ele, você vê, não, então, e ele está sumido. Uhum. Né? Então foi ele que matou. Como eu disse, né? A gente está avançando. Foi muito legal quando criou a Delegacia da Mulher. Suma importância, Sim. né? Tanto quanto as leis também. Mas isso entra naquela pergunta que eu te fiz. Vem de dica pra gente. Deixa dica aqui para as mulheres. Falei, esqueci disso daí, né? O que elas podem fazer que talvez elas não saibam. Eu, por exemplo, se eu descobri essa questão do aluguel, tem um auxílio aluguel, por exemplo, eu descobri aqui no podcast, uma convidada falando. Ela falou, você sabia? Eu falei, não sabia. E aí eu vi comentários de gente também não sabia. Olha. Ou vamos transformar o serviço, a Delegacia de Defesa da Mulher, ela presta um serviço, né? Que é a segurança pública.
E junto a esses serviços tem várias ferramentas, várias utilidades, produtos, vamos facilitar, que eu acho que toda mulher deveria conhecer. Um deles é a Delegacia da Mulher Online. Entra na internet, dá um Google lá, jogar DDM Online, ou então Delegacia da Mulher SP. Eu não consigo saber quais estados do Brasil tem. Eu sei que São Paulo tem, eu acho que... Não sei se o Rio de Janeiro e Bahia tem também, enfim. São Paulo criou, outros estados têm nos visitado para poder conhecer o projeto e replicar, que é um projeto, como eu falei, bem bacana, né? E aí, a mulher de casa consegue não só fazer o BO, mas pedir medida protetiva. Vai chegar tudo no e-mail. E qual é a dica que eu dou? Não importa se fez o BO na delegacia da mulher, física ou na online, reúnam um dossiê, tenham provas. Por quê? A Lei Maria da Penha se baseia e dá muita força à palavra da mulher. Mas para um processo, a palavra por si só não basta. Fica a palavra de um contra o outro. Então, o que vai fazer a diferença? O print de alguma coisa, a indicação de uma testemunha, a foto de uma lesão, de um machucado, um vídeo. Se pediram para fazer exame de corpo de delito, vai fazer, que é o IML, né? Vai fazer. Então, contribua para que a sua palavra tenha um poder especial e para que esse indivíduo seja responsabilizado lá na frente. Outra orientação. Existem várias ONGs, vários institutos que trabalham paralelamente ao Estado para poder ajudar essa mulher a se empoderar, que é a palavra da moda, né? Então, se você acha que ainda não é o seu momento de sair de casa, comece a frequentar esses lugares e faz um curso para você ganhar uma profissão nova, conhecer outras mulheres que estão passando pela mesma situação, porque isso te fortalece, faz com que você não se veja tão inferior como de repente você pode estar se vendo. Procura um centro de assistência social próximo à sua residência, que é o CREAS, né? Ou CRAS, dependendo de qual serviço que preste esse serviço no seu estado ou na sua cidade, para poder você saber se tem direito a algum benefício, algum auxílio aluguel, prioridade para adquirir imóvel pelo Minha Casa Minha Vida ou CDHU, dependendo do lugar. Nossa, essa creche. Eu não sabia. E é muito rápido. Uma vez eu fui numa roda de conversa no CREAS, né, no Núcleo de Prática Jurídica, aqui da região da Zona Sul, e aí, acho que Capela do Socorro. E aí eu fui mencionar, falei, entrou em vigor a lei há pouco tempo e tal. Aí uma das assistentes sociais falou, não, nós pedimos, em 14 dias já saiu, ela já está morando na própria casa. Então, assim, em algumas situações é muito rápido, porque o Estado está atento a essa situação, né? Prioridade de escola, você quer sair dali, não quer morar perto dele pela sua segurança ou porque pela sua saúde mental, aí quer morar na cidade da sua mãe, no bairro de sei lá quem, mas tem as crianças na escola. A mulher vítima de violência, ela tem prioridade de conseguir vaga na escola. Mesmo que não exista vaga, eles têm que criar pela questão da violência doméstica. Tem a questão até mesmo da guarda, né, da fixação da guarda compartilhada ou unilateral. A mulher que é vítima de violência, ela demonstrando isso, ela consegue pleitear mediante um defensor público ou um advogado que a guarda seja unilateral, porque diferentemente do que alguns falam, o cara que é agressor da mãe dessa criança, ele não vai ser um bom pai, porque a criança aprende com exemplos. Então, não, mas ele é um pai maravilhoso para os filhos. Um pai maravilhoso que bate na mãe ou que xinga a mãe na frente da criança. Essa criança vai crescer num ambiente que não é saudável. Isso vai refletir no comportamento dela. Então, é importante ficar atento a isso. A questão da medida protetiva, que vai fixar a distância. E o que é importante saber da protetiva? A protetiva não é só não se aproxime de mim. Não entre em contato comigo de forma alguma. Então, a partir do momento que você conseguiu a protetiva, bloqueia o número dele. Mas tem um filho. Usa um intermediário para falar, para lidar sobre as questões do filho, né? Ele não precisa falar com você, porque 90% dos casos eles se aproveitam dessa situação para ofender, para poder xingar, ameaçar. Então, corta o canal de contato, tira esse lixo da sua vida, joga na lixeira. Na lixeira nem reciclável é. Exatamente. E deixa uma mãe, uma cunhada tratando desse assunto, um advogado, se a situação for mais crítica, você não precisa falar com ele, tá? Ele não precisa saber do seu endereço, vocês podem marcar um ponto neutro para ele retirar a criança. Agora, acabou de ter uma alteração na Lei Maria da Penha, de que a vítima de violência doméstica tem 180 dias para entrar em vigor, né? Os dados dela têm que ficar protegidos, porque ela quer se esconder dele, e lá no BO...
tem nome, endereço. E tem outra questão também, para ela não ficar estigmatizada por isso. Então, a lei aos poucos está se adaptando para ficar cada vez melhor. Exatamente. Deixa eu ver outro benefício que nós temos aqui, que eu posso mencionar. O exame de corpo de delito, a mulher tem prioridade lá, né, também para fazer, não é tão, ela não demora tanto para fazer essa questão. Está trabalhando, mas vou ter que sair do meu ambiente de trabalho. A mulher consegue se afastar do trabalho como se estivesse equiparado ao auxílio-doença. Ela não tem prejuízo dos seus vencimentos, ela vai receber um auxílio. Então, geralmente tem 6 meses ali para ela resolver a vida dela, se organizar. Preciso sair de casa. Tem várias soluções para isso, de abrigo, se ela, enquanto ela está esperando a questão do auxílio, aluguel. Falar, né? Acho que primeiro é falar e ajuda, né? Tudo começa com isso, você se identificar, pode ser a rede de apoio, porque ninguém consegue nada sozinho, né? Até consegue, mas é muito mais difícil. Então, vai na igreja, conversa com um amigo de confiança, vai à delegacia, não se sentiu bem no acolhimento daquela delegacia, vai em outra, vai no psicólogo, vai no médico, só não deixe passar, não fique em silêncio. Não é não se cale. Nós não somos obrigadas a reproduzir essa cultura que diz que nós somos fortes, que a mulher é forte quando aguenta tudo em silêncio. Isso é mentira, não sou obrigada a ser Joana d'Arc da sociedade, né? Vamos abrir a boca, vamos falar, e não temos que sair tolerando tudo, porque a vida já nos traz tantos desafios. Se dentro de casa for um problema também, se no relacionamento, que é a nossa parte mais íntima, estiver difícil, a sociedade vai adoecendo, né? Nós vamos adoecendo. Sim, tá. Você perde forças. E um canal muito importante também, porque estamos falando aqui da mulher como vítima, mas e quando a vítima é um vizinho, é uma amiga que está ali relutando, que não quer buscar ajuda, nós podemos ajudar. Como que nós podemos colocar a colher nessa situação, ajudar essa mulher? Denunciando, de forma anônima, que seja. Eu vi que agora pode, né? Sim. Familiares, sim. Vizinhos ou qualquer outra pessoa pode fazer qualquer pessoa. Inclusive, em relação a condomínio, o síndico é obrigado a fazer essa denúncia. O hospital, se a mulher entra lá com uma lesão ou alguma coisa que seja indício de que ela tenha sido vítima de violência doméstica, o hospital tem que notificar a delegacia. E como amigo, você está vendo uma pessoa ali que não quer pedir ajuda, então, ou está ouvindo uma briga aqui na casa ao lado, liga um 90, ou então liga um 53, ou a polícia militar ou a GCM vão chegar lá no local e qual a importância disso? Esse indivíduo vai levar um susto, você vai impedir que a conduta dele se agrave, porque quem garante que aquela briga não ia acabar ali com uma facada, um soco, né? Então você impediu que algo mais grave acontecesse e ele vai ser levado para a delegacia. Então essa mulher vai ter uma chance ali de repente ter um momento de lucidez, de se entender como vítima, né? De falar, é a chance dela de pedir ajuda, que vai ser oferecido medida protetiva na delegacia, ela vai fazer um BO, ele vai ser informado, dependendo da situação, ele vai ser preso. Então você tem um papel muito importante, sim, como agente de mudança, né? E ninguém vai saber que foi você. Mas nesse caso da denúncia anônima, por exemplo, eu como vizinho aqui posso fazer, como que faz para eu representar essa denúncia? Porque tá bom, liguei 190, a polícia chegou, pegou a briga acontecendo, levou ele. Acontece também, mas assim, isso vai ficar registrado, porque nem sempre a polícia leva até a delegacia, né? Tem situação em que a opinião da mulher é considerada, porque aí foi reportada uma ameaça, aí a polícia olha, ela não tá com nenhum machucado nem nada, então... E ela não quer ir? Ela não quer ir, então a polícia, nesse caso, não pode obrigar. Mas se é um caso que chega lá, ela tá machucada, aí você tá vendo já uma lesão corporal, uma situação um pouco mais grave, mesmo que ela não queira, ela é levada para a delegacia, tá bom? Mas isso aí, o que eu tô falando de denúncia anônima, você pode jogar lá na internet denúncia anônima, tem vários canais de acordo com os estados, tem os canais também nacionais, que você pode fazer digitando, pode fazer por telefone. Anexar foto, vídeo, e você pode ir representando essa denúncia, seguindo com ela em anônimo. Não, você não vai até o final, você só vai dizer assim, por exemplo... tá. Ela não vai falar minha irmã, porque eles vão te identificar. Peraí, vamos lá. Você vai dizer lá assim, ó... Minha vizinha. Mulher sofre vítima de violência do marido, que sempre chega alcoolizado, ele agride, os vizinhos ouvem barulho, todos os dias é a mesma coisa.
E aí a polícia vai até o local. Aí você pode fazer várias, mas você não vai alimentando um processo, tá? É uma denúncia mesmo que se faz lá no canal do Disque Denúncia. E depois eu posso até compartilhar com você todos os canais de denúncia que tem, porque aí daqui de São Paulo e os nacionais, para que você consiga divulgar, porque eu acho que informação boa tem que ser levada à frente, né? Compartilhada. Pode ir até a delegacia, e aí lá eles formalizam um BO, só que como você não pode agir pela vítima, vai ser feito um BO não criminal, ou então a equipe de investigação vai pegar isso e vai lá para apurar. Acontece muito em caso de a mulher que é mantida em cárcere privado, e aí a família faz o BO dizendo, olha, a fulana de tal mora em tal lugar, é mantida em cárcere pelo marido, não aparece no trabalho há tantos meses, há tantas semanas, saiu, nunca mais voltou, não atende telefone. Então tem muito nessa situação da mulher que é mantida em cárcere, é a síndrome do João de Barro, né, que constrói aquela casa maravilhosa para manter a mulher, a fêmea dele ali dentro, né? Então... Gente, será que eu tô vivendo o João de Barros? Depois da pandemia, muitas mulheres estão com home office, né? Só pra descontrair. E essa síndrome do João de Barro não existe. Eu que criei esse termo aí, costumo me referir. Você pensa em vir pra política? Hã? Você pensa em vir pra política? Não, inclusive no meu perfil do Instagram tá lá, perfil sem pretensão política. Por quê? Eu vi, como eu falei já lá no início, né, que eu não tinha como me manter sentada na cadeira, que senão meu trabalho não ia fluir, porque trabalhar com violência doméstica é um assunto que incomoda, né? Você fica analisando a situação no papel, vê a vítima falando, e você fala, mas o que está por trás disso? Não, vamos divulgar, vamos levar informação. Eu falava assim, eu tenho muito pouco para falar, mas você vê, olha, há quanto tempo estamos falando, e sempre tem informação que vai servir para alguém. E aí, e para movimentar, nós temos uma única delegacia na Zona Sul. Nós trabalhamos para toda aquela comunidade ao redor. E a questão de segurança pública é dever de todos. Todo mundo tem que estar ali. E aí eu faço questão de falar em tudo quanto é lugar, onde chama eu estou falando. E aí eu tenho que sempre falar, olha, gente, não tem conotação política nenhuma, não tem pretensão, sou apartidária. Jura? Transferi meu título para Seria ótimo. Não, transferi meu título para São Paulo, mas tenho os meus... Óbvio que eu sigo alguns políticos, assim, mas não levo isso para o meu ambiente de trabalho, porque eu acho que, independentemente de partido, né, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que se envolver, porque a questão que está dentro da família é muito importante, porque assim, quando você vê e previne, né, uma violência doméstica, algo que acontece entre quatro paredes, como as pessoas costumam falar, você está impedindo que essa mulher ela vá para a economia informal, você impede que esse filho cresça num ambiente violento, vá reproduzir a violência de N maneiras. Essa família ela vai ter o apoio do Estado, e aí você, de uma forma tangencial, você está prevenindo o quê? O roubo, o tráfico, várias outras situações. Então, assim, tudo começa na violência doméstica. Você está ajudando o mundo. A família é desestruturada, então por isso que eu não consigo, por isso que me incomoda. E esse incômodo me leva para a rua, mas leva para a rua porque isso faz parte do meu trabalho. Sim. Acaba tendo uma política, eu tenho relações políticas, porque eu busco falar com pessoas para ver se conseguimos políticas públicas para melhorar algumas situações que atingem o meu trabalho, mas eu estou falando ali como uma representante do Estado e é o meu dever. Inclusive, você fala, você faz mais? Não faço mais. Na verdade, eu estou cumprindo só o meu papel, porque a atuação da polícia não é só reprimir, é prevenir também. Acaba sendo mais eficaz, né? Então, vai falar nas escolas, estamos com alguns projetos agora de preparar crianças, né? A gente fala muito para a criança, para que ela está aprendendo com o exemplo dentro de casa, que é um exemplo negativo, mas a escola e a polícia estão ali fazendo um papel de informar para que aquela criança veja que existe uma outra realidade além daquela que ela está vendo. Então, ela não vai reproduzir aquele modelo, a não ser que ela queira. Ela tem a informação. Então, é um trabalho da polícia. Eu não estou fazendo nada além do que o meu trabalho. Mas peraí, calma aí. Mas sabe aquela coisa quando fala, o pai ajudou, ele fez o mínimo, você falando, parecia você falando, agora eu tô fazendo só o meu trabalho. Mas é que assim, tá tão difícil profissionais como você hoje, em todas as áreas, não é só no Estado, não. Tá tão difícil gente, humano, que tem essa sede, essa competência, assim, pelo menos nos lugares que eu tenho visto. E eu fico muito feliz quando eu vejo. Obrigada, de verdade. Isso é muito necessário e muito importante, mesmo. Comparando, né, é como você ser médico, olhar uma criança passando mal ali e você ignorar, não tem como.
Então, assim, é questão de responsabilidade mesmo. Eu poderia não ter coração nenhum, não ter alma. Você falou que algumas questões são de alma, né? No início. Mas a questão é muito mais profunda. É deixar a cabeça no travesseiro em paz, né? Eu vou para casa, às vezes, pensando em algumas situações. Você se sente impotente, porque nós não temos tentáculos suficientes para poder dar conta de tudo. A demanda é grande, muita coisa foge da minha atribuição. Mas dentro do que é a nossa atribuição, nós tentamos fazer o mínimo. É muito pouco. É porque, falando assim, né, óbvio, a gente tenta fazer a nossa parte, mas ainda é muito pouco, perto do tanto que eu gostaria de fazer, do que a nossa equipe da delegacia gostaria de fazer. Porque quando você vê, só quem nos procura é pessoa que está com problema. É igual no hospital, não vai ao hospital quem está saudável, né? Uhum. Então você passa o dia todo ali só vendo os problemas da sociedade. Então dá uma agonia. Por isso que, mais uma vez, gera incômodo e quem está incomodado não fica parado, né? É isso mesmo. Eu acho que é só assim. Antigamente, eu fui uma vez num evento da prefeitura e eu encontrei uma senhora que ela tem 80 e poucos anos, super militante ainda, feminista, e linda, maravilhosa. Eu, inclusive, eu até falei, nossa, assim, não é nem carisma não, mas ela tinha uma jovialidade tão grande que me chocou, e ela virou e falou que ela foi militante na ditadura também. Ela tem uma cicatriz de coronhada que ela levou, tudo lutando para que hoje nós pudéssemos falar. E aí eu falei, nossa, eu me sinto tão pequena agora, porque assim, eu não trago essa cicatriz, não lutei na ditadura, falar para mim não era custoso, minha vida não está em risco quando eu abro a minha boca para falar, porque mulheres como você fizeram tudo isso. Então, hoje em dia está tão mais fácil, ainda mais com a internet, por que eu vou ficar em silêncio, né? Sim. Eu posso achar que não tenho nada para falar, posso falar de forma simples, eu faço questão de não trazer um vocabulário rebuscado, porque eu quero ser entendida, quero me comunicar. E aí, vou ficar calada? Não. Então, Amanda me chamou, estou eu aqui no podcast. É isso mesmo. Com toda essa correria. E a gente viu aqui o currículo da mulher, extenso, mas eu acho que antes de qualquer coisa do que você atua fazendo hoje, você com certeza é um grande ser humano para fazer da forma como você faz e o olhar. Né? Porque eu acho que tudo é perspectiva, né? Obrigada. Perspectiva que a gente olha. Então, a forma como você olha para isso que você faz. É generosidade sua, e eu agradeço. Imagina, eu adorei receber você. Obrigada, foram dicas, a gente pôde conhecer também aprendi bastante. Aqui. É maravilhoso, porque eu sempre aprendo muito e com certeza agora, com o que eu aprendi aqui com você, quando sentar outra mulher na minha frente, eu também vou trazer um pouquinho ali do que você me contou. E assim a gente vai passando essa informação. E aí você que está assistindo vai compartilhar esse episódio agora com outras e a gente vai dando a mãozinha dessa forma, né? Obrigada. E assim, você por diversas vezes me provocou perguntando sobre dicas que eu poderia dar. Eu acho que eu esqueci a principal. Se está te incomodando, tem algum problema aí. Então, busque sua rede de apoio e busque ajuda. Não fique se sentindo incomodada por muito tempo, porque um dia isso pode chegar num nível que você realmente que não tenha mais efeito, o dano já está muito grave. Então, assim, no primeiro sinal de incômodo, conversa com uma amiga, busca uma rede de apoio e confie na polícia, confie nos terapeutas, não se deixe adoecer. É aquela coisa, né? Nunca pense que você está sob controle. Não acredite que o que você está passando é mimimi. Que você tem controle dele, né? Que acho que não, ele só vai até aqui. Não, pois é. Mais uma vez, a síndrome da Bela e a Fera, né? Eu tô criando um monte de síndrome aqui, hein? Daqui a pouco eu vou falar de onde essa mulher tirou isso. João de Barro. Científico, tá, gente? Que a Bela acha que tem controle dele, né? A Fera chega várias vezes para atacar, e isso vende para a mulher a imagem, a ideia de que nós temos o controle do marido, né? Se ele foi agressivo é porque você fez algo de errado. Se ele tá mansinho é porque você o manipulou ali, o convenceu, amansou de alguma forma. Nós não temos controle do outro. Né? Nós somos bombas de hormônio, de emoções, de impulso, então não confie nisso. A gente não tem até controle da gente mesmo, né? Pra falar a verdade. Às vezes a gente perde um pouco mesmo o controle. Pois né? Estamos evoluindo ainda, né? Vamos morrer idosos sem ter aprendido. Essa questão do autoconhecimento é bem
Bem interessante. Então, foi ótima essa colocação, né? Exato. Se não temos sobre nós, quem dirá sobre o outro, né? Geralmente, quando a gente se submete a essa situação com o outro, é que a gente está sem controle de nós mesmos. Exato. Aí que o negócio tá meio esquisito mesmo. Perfeito. Busca terapia, gente. E se não resolver, se acontecer qualquer coisa, busca a delegacia da mulher. Busca os dois ao mesmo tempo. Busca os dois. Obrigada para você que ficou aí até o final. Gente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Deixe o seu like aí no canal, se inscreva. Ajuda muito o like, gente. Ajuda muito, porque ele passa a entregar para mais mulheres. E é isso que a gente precisa. Esse é o nosso intuito. Verdade. Aqui hoje. A Monique super corrida, mas está aqui. Então, você que está aí, você vai agora. 1, 2, 3, clicou no like. Obrigada. Obrigada, Monique. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau.